Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Anunciando as Escrituras. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui um texto bíblico, será exposto nesse vídeo. Está aqui juntamente comigo meu amigo João Vitor, irmão em Cristo Jesus, que se congrega na mesma igreja que eu. E nós vamos tratar de um assunto sobre solteiros e casados, né? O apóstolo Paulo ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 7. Eu quero ler o texto aqui para nós já entrarmos na interpretação desse texto. Capítulo 7, a partir do versículo 7. Acompanhe a leitura comigo na tela. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, e o outro, de outro. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Mas, se não consegue se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Meu amigo João Vitor, o texto é bastante importante, né, para os dias de hoje. É bom lembrar que Paulo ele escreve a uma igreja de Corinto, uma igreja que vivia em uma localidade de grandes pecados, de prostituição, de lascívia, de idolatria. O contexto era muito terrível, principalmente para os crentes viverem e se comportarem. Havia, uma guerra muito grande entre a carne e o espírito. Todo crente passa por isso, mas a igreja de Corinto passava muito. Você vê que na primeira carta de Paulo aos Coríntios há muita exortação, de Paulo, porque a igreja precisaria e precisava ser doutrinada. Mas Paulo ele trata aqui sobre o casamento, né? Paulo, a gente sabe que ele não era casado, não era assim? A gente entende que Paulo não tinha esposa, ele vivia literalmente, integralmente, completamente para o evangelho. E Paulo ele diz assim: eu queria que todos os homens fossem como eu. E nesse texto aqui há um perigo de a gente achar que Paulo pode até estar contradizendo a vontade de Deus, né? Porque Deus também ele quer que o homem tenha uma família, né? Em Gênesis capítulo 1, né? Depois da criação, que Deus cria tudo, e no capítulo 2 de Gênesis, Deus ele cria o casamento, ele cria a família, né? A família é um projeto de Deus, uma criação de Deus, e Deus fez um homem para se casar com a mulher, e a mulher com o homem. Macho e fêmea Deus fez. Só que Paulo, como ele fala isso aqui, queria que todos os homens fossem como eu, né? Mas o próprio Paulo sabe que não era possível todos os homens ser assim, porque, João Vitor, ele diz no texto, né? Se não se contém, né? Se não consegue se controlar, que se case, né? O texto, ele é bastante debatido, né? Mas eu acredito que Paulo estava falando sobre a obra missionária, né? Principalmente naquela época que necessitava de mais de homens como Paulo, para poder o evangelho ser espalhado de uma forma mais rápida e mais eficiente. Eu vi, o que é que você entende também desse texto? Está no mesmo raciocínio aqui que o meu? Seja bem-vindo ao canal. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Arilton, pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez no canal Anunciando as Escrituras. Esse texto, irmãos, é um texto muito bom que nós escolhemos aqui, eu e o irmão Arilton, para estar dando uma rápida meditação para os amados. É um texto, como o Arilton já deu um ótimo panorama histórico, um ótimo contexto histórico, em que o apóstolo Paulo está falando para os coríntios na necessidade deles. Porém, não quer dizer que foi para os coríntios especificamente que não seja aplicável a alguns casos hoje. Um exemplo, irmão Arilton, é que existem missionários no campo transcultural, que assim como Paulo não se casaram, decidiram ficar solteiros em prol do reino de Deus, por amar a obra de Deus, Nós sabemos, irmãos, que o casamento é uma bênção de Deus. O casamento, o próprio Paulo ele vai falar, que
é algo que Deus ele abençoou. Efésios capítulo 5, Paulo ele vai falar sobre o casamento. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, ele vai dizer: ninguém proíba o casamento. Então nós não podemos entender esse texto como uma proibição para o casamento. Os solteiros, né? Eu, particularmente, no começo da fé, irmão Herito, eu entendi esse texto como um fardo muito pesado, né? Não, Paulo, como é que você pode desejar um negócio desse? E Paulo eu sempre considerei assim como um amigo, né, irmãos? Eu, quando li as cartas de Paulo, e até hoje também, eu vejo como se fosse um amigo, como eu e o irmão Erilton, conversando frente a frente. E eu entendia isso literalmente, sentia isso como um fardo muito pesado para se carregar, né? Porém, hoje eu entendo que esse dom, que é conhecido também por muitos como o dom do celibato, não é algo para sempre na vida do cristão. Não é algo que todo cristão tem que viver por toda a vida. Algumas pessoas vão ser solteiras, vão estar solteiras por um tempo. Algumas pessoas vão estar tendo este tempo da sua vida mais dedicada à obra de Deus, e isso é uma bênção de Deus, irmãos. Irmãos, o irmão Arilton, mais do que ninguém que é casado, ele sabe que o casado, ele tem responsabilidades que o solteiro ele não tem. O casado ele tem um tempo mais, como eu posso dizer, irmão Arilton, um tempo mais resumido para com a obra de Deus do que o solteiro na obra de Deus. Mais cheios de atividade. Cheios de atividades. O próprio Paulo vai falar no capítulo 7, em versículos seguintes, que ele vai falar assim, ó: o que é casado cuida das coisas do mundo, em como agradar a sua esposa ou em como agradar o seu marido. Mas o que é solteiro cuida das coisas do Senhor. Então, neste versículo, a gente vê justamente qual é o objetivo de Paulo em falar isso. Ele fala, irmão Arilton, que é bom estar solteiro justamente por causa da obra do Senhor e nenhum outro motivo. Entendeu? O casamento é uma bênção. Porém, o tempo do casado, ele não se compara ao tempo do solteiro para a obra de Deus. O solteiro ele tem mais tempo, ele pode se dedicar mais à oração, à leitura da palavra, ao evangelismo, à pregação. Então, é isso que Paulo estava querendo dizer, irmãos. Não entendam isso como um fardo pesado que a Bíblia está falando, porém como uma bênção de Deus. Estar solteiro é uma bênção e estar casado é uma bênção também. Então, solteiro, aproveite o tempo que Deus está te dando, faça a obra do Senhor, né? Muitos solteiros, irmão Arilton, eles ainda estudam como eu, fazem faculdade. Então, sabemos que a vida de casado, ela traz algumas restrições, é mais difícil você ter um estudo, você se dedicar tanto à obra de Deus quanto ao estudo, porque você tem que trabalhar para sustentar a sua família, né? Eu vejo, nós temos que olhar todas essas áreas que Paulo ele está abordando, irmãos. E, irmão Arilton, eu queria também até deixar em aberto, né, para você acrescentar algumas coisas sobre a vida de casado, porque eu, como solteiro, falei um pouco, né, da minha experiência, daquilo que vivo, e você pode até acrescentar na sua vida, né? Verdade. Falar sobre a sua vida, a sua rotina de uma pessoa casada. Bom, meus irmãos, a diferença do solteiro para o casado é que o casado ele já teve uma vida de solteiro, né? E o solteiro não teve uma vida de casado, né? A não ser que ele seja viúvo, né? Ou tenha se divorciado, alguma coisa assim, né? Mas a vida de casado, ela é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade, né? Porque principalmente sobre o homem, está sobre os ombros do homem cuidar da família, guardar a família, proteger, sustentar, né? A gente sabe que esse mundo é difícil, a gente conseguir o pão de cada dia, né? Mas é Deus que abençoa, Deus dá força e tudo isso, né? Interessante que Paulo ele fala a respeito da obra de Deus, principalmente para os presbíteros, né? Que os homens que Paulo ordena que colocassem nas igrejas, que eles fossem casados, né? Mas homem de uma só mulher, né? Que fosse considerado pela região, pela localidade, né? Fosse amoroso, não fosse espancador, não fosse bebarrão, fosse hospitaleiro,
Ou seja, há partes que a gente entende que é só para o casado, né? Mas há partes que também é melhor para o solteiro, né? Na Isso é parte verdade. de missões, principalmente na obra que Paulo fazia, era muito difícil ele levar a esposa e filhos. Isso. O próprio Timóteo, né, irmão Arilton, ele era o pastor que Paulo ordenou que instituísse obreiros, presbíteros, como o irmão falou, casados, e o próprio Timóteo era um pastor solteiro, né? Isso. E a gente vê que o Paulo, quando ele faz a sua obra missionária, né, aquelas 3 viagens missionárias, Paulo ele entendia que realmente ser solteiro, de uma certa forma, facilitaria em suportar a fadiga e o sofrimento do Evangelho, né? Não que o casado também não tem que suportar, né? Os casados também, assim como Pedro, né, passaram por muita perseguição e por muito sofrimento. Mas você vê que Paulo, né, ele se dedicou ao máximo ao ponto de não querer ter esposa. Não que era uma obrigação dele ser solteiro, né? Paulo, no texto que nós lemos aqui, Paulo não está dizendo que é obrigado a ser solteiro, né? Porque senão ele estaria se contradizendo toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, que Deus formou a família através de um casal, através de um casamento. Mas para fazer a obra de Deus, os solteiros ele tem mais tempo, como o Vitor falou aqui, né? Então você que é solteiro, se dedique na obra do Senhor, né? Faça a vontade de Deus, use a sua juventude, a sua força, porque o jovem é forte, né? E João vai dizer que o jovem venceu o maligno, né? Os jovens venceram o maligno pela sua força, pela força de Deus também deles, porque tem mais vigor, tem mais saúde, né? É diferente de uma pessoa de 16 anos, um jovem de 16 anos, para um senhor de 60 anos. O vigor é totalmente diferente, não dá nem para comparar. Mas o texto que nós falamos aqui é isso, irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Paulo queria que todos fossem que nem ele, dedicado na obra do Senhor, né? Mas Paulo sabia que não seria assim. Então, que você possa ter aprendido através desse texto, né? Quero agradecer mais uma vez ao Vitor, que esteve aqui presente nesse vídeo. Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês quiserem se inscrever no canal, se inscreva, né? Compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas. Deixa o like. Deixe o like, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.